Terminando a vinheta, então, olá a todas e a todos. Obrigada por aguardarem e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da RD Saúde. Esta apresentação pode ser encontrada no nosso site de relações com investidores, o ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Nossos investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco no estúdio RD Saúde temos a presença de Renato Raduan, CEO, e Flávio Correia, diretor de Relações com Investidores e Assuntos Corporativos. Bom dia a todos, bom dia Flávio, vou passar a palavra para você já em um minutinho. Bom dia a todos, sejam super bem-vindos ao nosso call de resultado do quarto TRI de 24, de fechamento do ano. Para mim, um prazer, um privilégio estar aqui como interlocutor pela primeira vez nesse call. Costumava estar ali na arquibancada, então óbvio que é um privilégio estar aqui debutando nessa nova posição. Para os que não me conhecem, me chamam todos de Raduan, meu nome é Renato Raduan, mas sou bem conhecido por Raduan. Estou há 12 anos aqui na empresa e a partir de 1º de janeiro assumi a cadeira que era do Marcílio, que também está aqui conosco na arquibancada. Então, esse vai ser meu primeiro call e vou, obviamente, tentar ser o mais preciso nos esclarecimentos, pintar o panorama para vocês e esclarecer o que tiver por vir de dúvidas. Bom dia, Flávio. Não sei se quer fazer algumas palavras iniciais. Bom dia, Raduan. Eu acho que a gente pode ir direto para a apresentação. Então, acho que tem, para tentar ser coeso e tentar deixar tempo para vocês fazerem perguntas, vou passar parte dos primeiros slides dando um overview e depois o Flávio aprofunda. Então, primeiro, como a gente sempre começa dando esse panorama geral com os principais destaques, fechamos o ano com 3.230 farmácias, após um ano muito feliz de expansão, fizemos 300 aberturas e aberturas com uma rentabilidade muito sólida, então foi um ano que a gente se orgulha muito do que foi feito em expansão, com apenas 23 encerramentos. Fechamos o ano com 404 milhões de atendimentos, NPS de 91, 404 milhões de atendimentos, Flávio, é como se cada dos 200 milhões de brasileiros tivessem comprado 2 vezes nas farmácias. Não é exatamente essa equação, a equação é que 50 milhões de clientes vieram na média 8 vezes nas nossas farmácias e fizemos 400 milhões de atendimentos. Acho que o número que a gente mais se orgulha daqui é o fato de conseguir fazer esta volumetria de atendimento com o NPS com uma satisfação de 91. Financeiramente falando, fechamos o ano com uma receita bruta de 41,8 bilhões, um crescimento sólido de 15,1. Então, foi um ano no agregado sólido e bom, um crescimento de 15,1 no total e um crescimento de 2 pontos acima da CMED no agregado ano. Então, maduras ficou em 6,5, 2 pontos acima da CMED. Então, sim, é um ano sólido,
Porém, de fato, existiu uma desaceleração no quarto trimestre. No quarto trimestre, a gente teve um patamar de venda top line um degrau aquém do que a gente esperava. Eu vou explorar isso nos próximos slides. Mesmo com uma venda um pouco aquém no quarto tri, ainda assim a gente manteve ganho de market share, então a gente fechou o quarto trimestre com 16,5% de market share, um ganho de 0,3%, eu vou explorar isso um pouquinho mais lá na frente. Eu acho que tem um destaque muito grande, que é o que foi a nossa operação do digital no ano. Fechamos o digital com 7,1 bilhões no ano, um crescimento ainda de 41%. A gente sabe que muitos dos varejistas, no geral, se beneficiaram no crescimento da multicanalidade no período de pandemia até o ano de 2023 e já tiveram mais dificuldade de ter crescimentos pujantes de 23 para 24. A gente continuou com um crescimento muito forte de 42% de 23 para 24 e fechamos com uma penetração de 20%, na penetração do total das vendas, 20% do quarto tri foi digital. E serviços também, acho que é um destaque importante. A gente fez 6,3 milhões de serviços. Não dá mais para falar que serviços é uma carta de intenção. 6,3 milhões de atendimentos, ele passa a ser uma realidade na vida dos nossos clientes. E para fechar os destaques, nós crescemos o EBITDA, um crescimento em linha com o crescimento da receita bruta, em 15%, então a gente cresceu muito próximo, 15%, o que nos levou para um EBITDA de 3 bi e uma manutenção de margem EBITDA de 7,2. O lucro líquido, sim, teve um crescimento maior, ao invés de crescer 15, cresceu 16,6. O Flávio vai explorar isso, que nos levou a uma margem EBITDA no final do ano de 3,1, muito puxado pelo EBITDA do quarto tri, que foi 3,5, do lucro líquido, desculpa, do quarto tri, que foi 3,5, o Flávio vai explorar isso, e um fluxo de caixa livre de 188 milhões, 650 de consumo total como principais destaques. Entrando um pouco mais no detalhe, então, como vocês já falei, a expansão teve um ano muito feliz, fechamos o ano com 300 farmácias novas abertas, o último trimestre quase 100, mais do que a questão de quantas farmácias a gente abriu, que é importante para a gente seguir evoluindo e capturando o share. Ele sim foi uma expansão com muita rentabilidade, com TIRs acima dos 20% histórico. A gente está muito satisfeito com a expansão que foi feita no ano. Com essa expansão, a gente segue ainda com apenas 75% do parque de farmácias maduras, 25% ainda com inércia de maturação por se realizar. E dado o ano tão feliz e sólido que a gente teve na expansão, a gente mudou o guidance e mudamos o guidance para este ano de 25 para abrir entre 330 e 350 farmácias. A soma da nossa confiança que a gente consegue dar esse próximo passo mantendo a qualidade, com o espaço que a gente vê no mercado, com as TIRs que a gente vem tendo, nos dão a confiança de fazer essa mudança de guidance que fizemos. Com isso, a gente foi para já 619 municípios, então a gente vem fazendo uma expansão que soma a maior ocupação em cidades que a gente já está existentes, com uma ocupação em novas cidades que também tem sido bem feliz e tem dado TIRs muito saudáveis. Houve sim uma mudança, se vocês reparam nesse gráfico aqui, na estratégia de ocupação. Vejam que a gente vinha no ano de 21 e 22, proporcionalmente falando, com menos abertura no estado de São Paulo e com mais abertura no Norte e Nordeste como um todo. Então, Norte e Nordeste aqui estavam com 33%, 31% de participação na nossa expansão. E, nesses anos recentes, a gente vai sempre fazendo ajustes finos em função da rentabilidade, do contexto concorrencial. A gente tem acelerado bastante a nossa ocupação no estado de São Paulo, então 40% das aberturas foram no estado de São Paulo, e vejam que o próprio Nordeste, aqui ó, quase 35% na verdade foi o estado de São Paulo, e a gente caiu um pouquinho a participação do Nordeste na expansão. Isso, no geral, a soma da nossa expansão com o fato que as farmácias maduras estão crescendo mais que a CMED, que a inflação, nos levou novamente a um ganho de share, ao nosso recorde de share. A gente foi de 16,2 para 16,5 de share, um ganho de 0,3. Aqui vale a pena olhar um pouquinho por dentro. Então, se a gente olha o São Paulo, onde a gente até mais abriu farmácia, já falamos, e o Sudeste, eles são quase 50% do total do mercado farmacêutico. A gente teve um ganho acelerado de 0,7 pontos percentuais aqui de share, um ganho bem sólido. O Sul e o Norte também com um bom ganho de quase meio ponto. O Nordeste, onde eu já falei que a gente reduziu um pouco a participação da expansão, teve um crescimento de share, mas um crescimento mais marginal.
e o Centro-Oeste sim, o Centro-Oeste é só 10% do total do mercado farmacêutico. O Centro-Oeste tem uma regredida leve aqui de share, tem uma questão de sell-in, quando a gente vê a base, de fato tem um crescimento do sell-in maior que sell-out, mas fora isso, Flávio, o crescimento de farmácias maduras aqui está em linha com o resto do Brasil. A gente vem crescendo também no Centro-Oeste, farmácias maduras acima da CEMED, muito próximo da média Brasil. Então, acho que é uma questão pontual aqui de movimentação de base a ser analisada. Então, no geral, acho que a gente foi super bem aqui de share. De canais digitais, eu acho que eu vou me atentar menos aos gráficos, mais ao que está aqui em cima. Tem 4 informações bastante relevantes aqui. Primeiro, que a gente conseguiu crescer após anos de crescimentos acelerados e já não tendo uma base tão baixa de digitalização, a gente conseguiu, em cima de uma base que já era acelerada, crescer mais 41,7% no ano, que é diferente do que a gente vê no varejo no geral, então acho que isso é algo a ser destacado. Segundo é que o digital per si, já são 7,1 bilhões de vendas anualizadas. Então, se pega todos os pedidos que foram originados em canais digitais, já são 7 bilhões, é maior do que a grande maioria das redes do mercado. Seria a 4ª maior rede. Acho que o terceiro destaque vem para a penetração, que a gente teve uma penetração de 20%, e quando olha aqui por dentro, todos os estados evoluíram, praticamente todos os estados têm uma penetração entre 15% e 25%, e tem estados que você olha que a penetração é 25%, de cada 4 pedidos feitos numa farmácia, 1 já é feito online e 3 offline. Então, de fato, é uma penetração relevante. A 4ª informação importante aqui é que tudo isso está se dando num canal proprietário nosso, no nosso aplicativo, que está no celular e no bolso das pessoas. 75% dos pedidos do online vieram exatamente do app, então vejam que era 68% no 4º tri do ano passado, esse ano já está chegando em 75%, 76%. Então é muito bom ter a origem desses pedidos no nosso canal proprietário, no nosso aplicativo, não em canais que são externos e terceiros, ou talvez mais efêmeros que o site, que, enfim, cria um vínculo menor do que o vínculo desse cliente do aplicativo. Então, efetivamente, a gente tem muitos motivos aqui para comemorar a aceleração que a gente vem tendo. Não está aqui, parte dessa aceleração passa por uma melhoria de experiência. A gente começou o ano com o NSS do app, lá, o NPS do app em 73, terminamos o ano em 79, então a gente conseguiu ao longo do ano melhorar de maneira significativa a jornada, a experiência do cliente na voz do cliente, é ele votando e falando para nós o quanto o aplicativo melhorou ao longo do ano. Então aqui acho que também é um destaque positivo. E aí, antes de eu passar para o Flávio, esse é o slide que vale a pena explorar um pouco mais, até porque ele já antecipa perguntas que vocês irão a fazer lá na frente. Então, como já falado, a gente cresceu 15,1 em receita, que por sinal a gente adicionou em termos absolutos 5,5 bilhões de vendas, então de fato é algo, uma magnitude relevante, mas sim, a gente teve um último trimestre com ritmo aquém e com um degrau de desaceleração que aconteceu. Quando a gente vai aqui nos detalhes das categorias, dá para entender isso com muito mais clareza. Este degrau do último trimestre não se deu no medicamento como um todo. Vejam que o medicamento no 4º trimestre continuou crescendo 18%, até mais do que o acumulado do ano. Tem um pouco de queda no OTC, teve um pouco mais de Covid no ano passado, a gente vendeu um pouquinho menos de analgésico e antitérmico, acho que faz parte da oscilação. Onde, de fato, a gente deu esse degrau do 4º tri foi na perfumaria. A perfumaria, no 4º tri, teve um crescimento agregado de 5,6%, no ano foi de 12%, não está tão distante da média geral da empresa, mas sim no 4º tri foi de 5,6%. E aqui tem 3 fatores principais que explicam o que aconteceu na perfumaria no último trimestre. Primeiro, a gente teve efetivamente uma Black Friday mais tímida, menos pujante do que a gente teve em outros anos, e acho que a Black Friday em si subtraiu parte do crescimento da perfumaria versus a base do ano passado. Segundo, e eu acho que esta é a mais importante deste assunto, foi o solar, que foi muito fraco no trimestre, principalmente em dezembro. Solar, protetor labial, enfim, outros produtos para a pele, é de fato muito relevante no verão, ele ganha uma relevância e importância no resultado, e o solar, em dezembro, a gente teve um solar com crescimento negativo, o solar em si, por questões
climáticas. Então, o solar puxou a perfumaria, de fato, muito para baixo nesse trimestre, principalmente em dezembro. E aí, por fim, o que a gente não viu acontecer em dezembro, geralmente o pré-natal e o pré-réveillon costuma ter um pico de venda muito forte nos últimos 3 dias pré-natal e 3 dias pré-réveillon, geralmente com cestas com muito itens de bem-estar também. A gente também não viu acontecer esta pré-puxada no finalzinho. Então, isso levou, sim, a uma perfumaria mais fraca no quarto trimestre por esses fatores que eu estou falando. E o pior, não é nem que ela foi mais fraca, igualmente distribuída entre outubro, novembro e dezembro. Outubro e até o meio de novembro estava tudo dentro de uma margem de normalidade, e a partir da Black Friday e dezembro a gente de fato teve um degrau mais acentuado de performance, e aí você não tem muito tempo para reagir. Então isso é o que explica o que aconteceu deste degrau aqui da venda, que está ancorado na perfumaria, que tem a ver com esses 3 fatores. Estruturalmente, só para terminar o que eu te passo, estruturalmente isso não nos preocupa? Não, se a gente pega em 2 anos, a gente cresceu em perfumaria de 22 para 24, 37%. Vejam que o medicamento cresceu 31, 37, o OTC cresceu 20%, mas aqui em 22 existiu uma base muito de venda de teste Covid, por isso que pega uma base de venda de teste Covid em 22, deixando isso, a perfumaria, nos últimos 2 anos, mesmo a gente competindo com a nossa concorrência direta, mesmo a gente competindo com os alimentares, mesmo a gente competindo com os atacarejos, mesmo a gente competindo com as plataformas digitais e marketplaces, que têm sido nossos concorrentes esses 2 anos, a gente tem um crescimento de 2 anos de 37%, bastante sólido em linha, mas sim, existiu um degrau de performance no quarto trimestre em perfumaria pelos temas que eu já explorei aqui. Janeiro vem um pouco melhor, eu não posso dar guidance, mas janeiro não vem, o solar já não está como a gente queria, mas já teve uma recuperação, então o janeiro já vem um pouco melhor do que vinha em dezembro, revertendo um pouco essa tendência. Você queria complementar algo, Flávio? Que, aliás, eu já vou te passar a bola a partir daqui, então pode complementar e assumir. Bom dia, pessoal, e obrigado por estarem aqui no call. Acho que só um ponto que faltou comentar aqui, Raduan, é a questão de um dezembro um pouco mais morno por uma questão de calendário também, né? A gente normalmente tem os feriados de Natal, Ano Novo como um grande feriadão aí de 3, 4 dias. Esse ano foram feriadões de 10 dias, né? Emendando quase que a semana toda por conta dos feriados bem no meio da semana. Então, isso como um todo também puxa a demanda um pouco para baixo dentro dessas 2 semanas onde os feriados estavam dentro. Só fazer um último comentário para eu passar para o Flávio. Esse crescimento menor da perfumaria e menor do medicamento também muda o nosso mix de venda. Vejam que no quarto tri do ano passado, 27% da venda foi perfumaria e medicamento marca 41%. Como agora a gente teve esse crescimento menor de perfumaria, a participação foi para 25%, enquanto de medicamento foi para 42%. Então isso também tem um impacto em margem que o Flávio vai explorar. Maravilha. Então, seguindo aqui na apresentação, acho que o Raduan já detalhou bastante bem o que aconteceu no na nossa venda bruta, né? Esse crescimento de 15% no ano contra ano. Então, a gente tem aqui, no total, no crescimento mesmas lojas, a gente tem um crescimento de 9% ano contra ano, e no crescimento de lojas maduras, a gente está com um crescimento aqui de 6,5% ano contra ano. Eu acho que para as pessoas que estão menos familiarizadas, né, com o contexto brasileiro, parece uma mudança grande, o patamar de 7,9% que a gente teve de crescimento nas mesmas lojas para o 6,5% que a gente teve em 24, mas na prática, se a gente tira o efeito inflacionário dentro desse negócio, a gente vê que o crescimento real ele está se mantendo na nossa base. Então, é um crescimento real de 2 pontos acima da inflação no mesmas lojas, um crescimento real aí de 4,5% acima da inflação. Então, a gente continua num ritmo de crescimento bastante positivo como um todo, tá? Acho que descendo então para margem bruta, a gente tem um ano que fecha com a margem bruta de 27,7%, chegando a 11,5 bilhões de reais, e um trimestre fechando com a margem bruta de 27,9%.
0,6%. Né? Para ambos os períodos, a gente vê uma regressão contra o período comparativo anterior, né? Então a gente está com 3,30 bips a menos de margem bruta no ano e 40 bips de margem bruta no trimestre. Quando a gente olha os efeitos, né, as causas dessas situações, a gente tem uma situação de PIS/COFINS, né, de mudança de base tributária de 23 para 24, que por si só onera o LB em 0,1, né, 0,10, e a gente tem uma questão de performance de Forbil com crescimento recorrente acima do varejo e com margem bruta estrutural menor que a do varejo. Então, por um efeito mix, a Forbil puxa, em média, 0,20 pontos de queda dessa margem bruta ano contra ano. E aqui fazendo um parênteses, né, sobre o que o Raduan tinha sinalizado antes do crescimento de cada uma das categorias, existe um efeito aqui também mix por conta dessa participação diferente das categorias, né? A nossa categoria de perfumaria é uma categoria que roda numa margem próxima, acima de 30%, a nossa categoria de medicamentos é uma categoria que roda numa margem próxima a 17%, 15%, 17%. Então, o mix de menos categorias, menos venda de HPC perfumaria e uma venda de medicamentos mais forte também ajuda a puxar um pouco, é um detrator aqui de mais ou menos 20 a 10 bips a menos de resultado por conta desse mix de categoria. Agora, vale sinalizar também que vender proporcionalmente mais medicamento é bom, né? Então, medicamentos como semaglutida e outros típicos, onde a gente fica muito feliz com a participação, um share de 40% dessas categorias no mercado farmacêutico brasileiro. Então, tem aqui pontos muito positivos também dentro dessa situação. E a gente fecha, então, um ciclo de caixa nesse ano, né, com 60 dias, que é um ciclo de caixa super normal, muito em linha com o ano passado, um dia a mais, então isso aqui está super bem dosado. Tá? Descendo no detalhe para a despesa com venda, a gente fecha, então, o ano com a despesa com venda de 17,4% e no trimestre com a despesa de venda de 18%, ambos os períodos também com uma diluição de despesa de 0,10 bips. Tá? Então, esse é um resultado bastante positivo, é um resultado que a gente vem perseguindo, ou a gente costuma perseguir. Isso aqui é uma alavancagem estrutural dentro da nossa realidade. A gente está falando aqui basicamente de diluição de despesas. O grosso disso vem de diluição de despesas de pessoal e de diluição de despesas de aluguel. Tá? Tem um ponto, acho que vale mencionar aqui, no comparativo do terceiro TRI para o quarto TRI, onde a gente vê aqui uma aceleração dessa despesa, né, de 17,1% para 18%, essa despesa ela se acelera por duas componentes. Né? Uma primeira componente que tem a ver com a readequação de quadros em loja, a gente já tinha pontuado isso no terceiro trimestre, então a nossa operação requeria mais pessoas na operação, então a gente trouxe essas pessoas, então isso onera um pouco, mas o resultado está aí, está dado, e a gente vai conseguir capturar engajamento de cliente, e isso aí vai ser diluído normalmente no tempo. E a gente tem um outro efeito que também é tradicional no quarto trimestre, que é uma subida de despesa estrutural, aqui que tem a ver com mais aluguel, que tem a ver com... décimo terceiro em shopping, energia como um todo, né, por causa do calor do verão, ar-condicionado, esse tipo de coisa, e gastos com marketing no geral pela propaganda da sazonalidade. Então, isso aqui, tem uma parte desse movimento é um movimento tradicional recorrente, e a outra parte a gente já tinha falado no call passado, que é a reeducação de equipes. E o efeito, então, na margem de contribuição, ele se dá, então, por conta dessas duas alavancas de despesa com vendas e do LB que eu já passei. Na despesa geral e administrativa, a gente fecha o ano com 3,1%, é um resultado bastante positivo, é uma diluição de 0,20 bips aqui de um ano contra o outro, e fecha o trimestre com 3,3%, também uma diluição contra o mesmo período do ano anterior, de 10%, de 10 pontos percentuais. Tá? Essas diluições, elas se dão basicamente por diluição de despesa de pessoal e despesas estruturais que a gente tem nos custos corporativos, então ela é recorrente, é estrutural,
E aqui acho que vale também comentar essa subida de despesa do terceiro TRI para o quarto TRI de 30 bips, que ela é uma não estrutural, tem a ver basicamente com 2 lançamentos aqui, um lançamento de provisão trabalhista, por um aquecimento do mercado de trabalho, que gera um maior turnover na operação, que gera, consequentemente, uma maior pressão aí de provisões trabalhistas. Então, tem esse ponto aqui dentro dessa subida de 30 bips, e tem uns outros 10 bips, mais ou menos, que é uma questão pontual de chargeback nas nossas operações digitais, que oneram, mas esse aqui é pontual. Tá? E com isso, então, considerando tudo dentro, a gente tem um EBITDA que fecha o ano em 7,2%, um valor absoluto de praticamente 3 bilhões de reais, né, e uma manutenção aí de um ano contra o outro. Olhando no detalhe aqui as linhas que vão abaixo do EBITDA, a gente tem então o imposto de renda, que aumenta consideravelmente de um ano contra o outro, né? A gente parte de um valor de 137 milhões em 2023 e vai para um valor de 244 milhões em 2024. Isso aqui está totalmente atrelado nas questões tributárias, né, pelo início da reforma tributária e a perda de subvenções que a gente teve no período. Então, a gente tem um aumento aqui de 77% nessa operação. Acho que vale ressaltar que esse resultado aqui, ele acaba indicando a alíquota efetiva para o ano de 15,9%, mas a gente, dentro desse resultado, tem alguns ganhos pontuais aqui, tributários, da ordem de 77 milhões, mais ou menos. Então, quando a gente retrata esses ganhos tributários, que são relativos a anos anteriores, a gente vem para uma alíquota efetiva da ordem de 22%, 21,8%, que enfim, deveria ser uma alíquota estabilizada para a gente, olhando para frente. Tá? E acho que, em montante, é importante entender o montante que essa reforma tributária trouxe para o nosso P&L. A gente tem aqui, então, um lucro líquido do ano que fecha em 1,288 bilhão de reais, né, num patamar de 3,1%, que, se a gente considerasse os efeitos dessa reforma tributária dentro desse resultado, a gente está falando mais ou menos de um efeito da ordem de 200 milhões de reais a menos nessa situação. Tá? Eu acho que aqui não tem muito detalhe para a gente falar do fluxo de caixa, ele está super controlado. A gente gerou um fluxo de caixa operacional de 1,4 bilhão, com investimentos da ordem de 1,3 bilhão, então foi um fluxo de caixa positivo aqui em 200 milhões de reais, um fluxo de caixa total de 650 milhões de reais, né, que vem para dentro da nossa dívida. A nossa dívida aterriza aqui o ano em 3,4 bi, uma dívida super controlada, da ordem de 1,1 vezes o nosso EBITDA. Então, essa aqui é um running rate super saudável para a empresa. E, finalmente, aqui o desempenho da nossa ação no ano, né? A gente teve um desempenho ruim no ano, com a ação desvalorizando 25%, enquanto o Ibovespa caiu 10%, mas, enfim, foi um ano difícil como um todo para o mercado financeiro, acho que mais especificamente para os varejistas em geral, e a gente se insere dentro deles. Muito bom, obrigado, Flávio. Eu acho que tenho mais três slides importantes aqui, porque eles não podem ser feitos no final, se não tem gente que sai do call, vale a pena repassar. Então, primeiro, acho que só reforçando o fechamento desse primeiro capítulo, a gente sim acredita que teve um ano sólido e um ano bom, mas sim tivemos um quarto trimestre com uma desaceleração, né? Não estamos aqui nem para engrandecer os problemas, nem para diminuí-los. Para falar o que foi, a gente teve uma desaceleração no quarto tri, que está muito explicada por eventos que são do quarto tri. Black Friday e Solar são eventos do quarto trimestre, não são eventos do ano, tem lições aprendidas para o próximo ano. Então, a gente teve sim um degrauzinho aí no quarto tri do top line da venda, e também teve uma diluição no quarto tri do EBITDA. Ainda que a gente tenha conseguido diluir D&A, ainda que a gente tenha conseguido diluir a questão das despesas de vendas, a gente teve sim um delta de lucro bruto, muito pelo mix da Forbio e PiscoFins. Olhando para frente, eu acho que a gente tem que só resgatar um pouco que isso foi o quarto tri, mas vale a pena, obviamente, também ter a visão mais panorâmica, né, do que foi o último ciclo, né? Se a gente olha o último ciclo, eu acho que eu tenho até aqui mais uma vez que agradecer e reconhecer a liderança do Marcílio de todo esse ciclo. Foi um ciclo pós-fusão em que a gente quadruplicou o número de farmácias, cresceu
a receita multiplicou por 9 vezes, o EBITDA por 10 vezes, chegamos num EBITDA de 30 bi. Eu e o próprio Marcílio entramos na empresa aqui, 2012 para 2013, e pudemos participar disso, e chegamos aqui e fizemos tudo isso levando o NPS de farmácia de 31. Mais importante disso é que os números já ficaram para trás, o DRE ficou para trás. Os ativos que foram construídos nesses 10 anos não ficaram para trás. O que está por trás disso daqui é, de fato, 50 milhões de clientes com um índice de satisfação muito grande. São 60 mil pessoas muito bem treinadas, com a nossa cultura, com a busca da excelência, com a capacidade de execução. São 2 marcas que são super fortes de norte a sul do país, com vendas médias, igual, com baixíssimos desvio padrão no Brasil inteiro. Então, os números ficam, os ativos que estão por trás desse número continuam, e eles são super importantes para o começo desse novo ciclo que está por vir, que é o ciclo que se inaugura agora com o novo ciclo de gestão. Tem 6 assuntos bem importantes que eu queria falar para vocês, que vão nortear o futuro e que vão ser talvez os 6 assuntos mais importantes da minha agenda, né? Quais são os 6 assuntos que vão estar na agenda do Raduan pelo próximo ciclo como um todo, já por começar em 2025. Primeiro, a gente vai continuar colocando muita energia no crescimento orgânico, já falei lá no começo. A gente, apesar de todo o nosso crescimento e sucesso que eu acabei de mostrar, a gente ainda tem só 16,5% de share, e a gente tem um potencial, um espaço de crescimento ainda muito grande. A gente tem uma capacidade interna de acelerar mais a expansão, a gente tem espaço no mercado claro para ocupar, que a gente já sabe aonde, a gente tem rentabilidades, retornos de investimentos muito bons. Somado a tudo isso, a nossa expansão e a nossa presença física tem se demonstrado a maior plataforma alavancadora da nossa digitalização. É em cima dela que o sucesso da digitalização se dá, desde a captação do cliente até a entrega feita direto da ponte. Então, a gente vai continuar tendo a expansão como um dos grandes temas do próximo ciclo. O segundo tema muito importante, que vai estar na agenda de todos, é a gente dar mais um passo em ser cada vez mais obcecado pelo cliente por melhorar a proposta de valor. A gente sabe que os produtos que a gente vende são mais ou menos comoditizados, os preços são mais ou menos parecidos, tem farmácia, tem canais digitais disponíveis para o consumidor escolher, e a experiência realmente faz a diferença. O que nos fez chegar a ter uma venda média quase 50% maior do que a média da Abrafarma é, com os mesmos produtos em preços similares, fazer uma entrega superior, uma experiência superior no dia a dia, no sortimento, no estoque, no atendimento, no sorriso, na orientação, e a gente vai colocar muita energia. Eu tive o privilégio de estar na operação chegando com NSS de 60 e depois de anos está entregando com 91, com esta crença da experiência e da centralidade no cliente. Tive o privilégio de, junto com o Flávio, até começar 5 anos atrás no multicanal com NSS de 40, hoje estamos próximo de 80. Então, a gente vai seguir com uma obsessão ainda maior por criar uma diferenciação na experiência que faz toda a diferença. Além dessa obsessão, sim, a gente vê um espaço para avançar no território da saúde. A gente tem os ativos que nos credenciam a ajudar a sociedade brasileira a cuidar mais da saúde. A gente tem 12 mil farmacêuticos, a gente está próximo a 5 minutos de distância de 70 milhões dos brasileiros, a gente tem 49 milhões de clientes, 8 milhões de clientes fiéis, que a gente já tem um relacionamento e um vínculo estabelecido, e isso nos credencia a ocupar um papel na atenção primária. A gente vai focar muito na atenção primária, o consumidor final já está percebendo e se beneficiando desse nosso foco, 6,3 milhões de atendimentos, são clientes como nós que no dia a dia, em algum momento, entendem que como primeiro atendimento, como primeiro antepara, podem ir numa farmácia para fazer um teste, para fazer um diagnóstico, para tomar uma vacina, para pegar uma orientação. É isso que está por trás desses 6,3 milhões de atendimentos. Mas, além do cliente final, a gente também entende que tem um espaço que a gente pode ocupar apoiando empresas e operadoras na gestão de saúde populacional, reduzindo o custo de gestão de saúde tanto de empresas quanto de operadores, e a gente vai colocar muita energia nesse próximo ciclo na atenção primária e no atendimento primário, saúde bem neste território que é onde a gente tem the right to win. O quarto tema que vai receber muita energia nossa, minha e nossa, é o uso da inteligência artificial. Eu brincava com o Flávio, daqui X anos, o tagline do como foi o termo do Raduan vai estar inteligência artificial lá, ela vai definir o meu futuro. Ou vou ser conhecido como alguém
que soube somar todos os ativos que a gente construiu e usar a inteligência artificial para potencializar o que a gente já tinha, seja em termos de eficiência, seja em termos de proposta de valor para o cliente, de melhorias, ou eu vou ser conhecido como alguém que não soube fazer uso do IA em benefício da empresa e da proposta de valor, que ficou defasado. Então, ela vai andar lado a lado com o tagline no futuro de como foi o meu termo. Então, ela vai ser um tema que vai receber muita energia e já tem recebido. Acho que uma das primeiras reuniões que eu fiz como CEO quando eu cheguei aqui em janeiro foi com o diretor de Analytics e IA, foi com empresas de IA que estão próximas de nós prestando serviço. Então, é um tema muito forte da agenda. Tudo isso, nada disso vai acontecer se não for de maneira sustentável e, de fato, fomentando e fortalecendo a nossa cultura. Eu, particularmente, acredito que cultura não é, de fato, só mais um assunto entre outros. Eu acho que ele é o assunto, ele é, de fato, o que comanda, o que faz as pessoas agirem do jeito que elas agem. A nossa cultura de cuidar de gente, de executar com foco e de, enquanto a gente entrega o melhor presente, a gente vai construindo o futuro, foi o que fez a Droga-Raia estar chegando a 120 anos esse ano e a Drogasil está chegando em 90 anos. Esse ano, Flávio, a Raia faz 120 anos e a Drogasil faz 90 anos. E o principal fator que está por trás disso é exatamente a cultura de cuidar de gente que existe lá de trás, de executar com foco e fazer uma entrega para o cliente melhor do que a concorrência e está sempre se adaptando e construindo um futuro melhor. Então, vou seguir fortalecendo. E o sexto e último tema, que não é menos importante do que todos esses, ao contrário, é efetivamente fazer uma busca ainda mais cirúrgica e eficiente de rentabilidade, de diluição e redução de despesas. Eu tenho, Flávio, o privilégio de estar, de alguma maneira, assumindo uma empresa da qual eu venho de dentro do sistema. Diferente do Marcílio, que não teve esse privilégio, ele já chegou como CEO. Eu não cheguei como CEO, eu cheguei por dentro da empresa, operei no dia a dia da empresa e tenho o privilégio de entender melhor onde estão os cotovelos, onde estão as dores, onde pode estar ineficiências, por ter vivido isso por 12 anos. Então, isso, de fato, é um diferencial, uma vantagem que eu tenho para poder saber aonde a gente tem que fazer as escolhas, aonde a gente tem que ganhar eficiência, sem pôr a perder nem a nossa entrega do presente, nem a nossa entrega do futuro. Então, esses 6 assuntos são os assuntos que são os mais importantes na minha agenda, que vão estar não só em 25, como nos próximos ciclos. E, por fim, para dar essa última mensagem, o último slide, sim, a gente sabe que 25 é um ano que tem seus desafios. Mesmo com os desafios, a gente acredita que vai, no mínimo, manter a rentabilidade e potencialmente expandir, no mínimo manter. Sim, tem um desafio de crescimento de vendas, porque a gente sabe que a CEMED vai ser menor, vai estar abaixo da inflação. Ainda assim, a gente acredita que com a digitalização, com a melhoria da experiência, com o reforço de quadro que a gente fez nas farmácias, a gente vai conseguir sustentar crescimento de maduras acima da inflação. Então, a gente está buscando isso e acredita que vai conseguir fazer essa entrega. E a gente também sabe, e já aconteceu outros anos, aqui não é achismo, é simplesmente evidências de anos anteriores. Anos anteriores, em que a CEMED foi abaixo da inflação, naturalmente, todos os concorrentes tendem a fazer um reajuste do patamar de desconto dado. Uma vez que todas as despesas vão ter um reajuste inflacionário maior do que foi a CEMED, todo mundo tende a rebalancear e tirar um pouco de desconto para reequilibrar o mercado. Isso aconteceu nos anos anteriores em que a CEMED foi abaixo da inflação. A gente, sim, tem um impacto na margem bruta pela CEMED menor, principalmente no momento da pré-alta. Então, o ganho inflacionário que a gente tem, o spread que a gente tem, vai de estar com estoque antigo, comprado a custo antigo e vendido a um preço novo. Como esse preço novo tem um reajuste menor, esse spread é um pouco menor. Então, de fato, o lucro bruto do segundo TRI tende a ter um aumento menor do que ele costuma ter. Ele ainda aumenta, mas ele aumenta menos. Mas, em regime, o lucro bruto deveria se normalizar, porque os concorrentes de mercado normalizam o preço. Além disso, a gente sabe também, para a margem bruta, o maior impacto esteve na Forbio 02. E a gente sabe, e está com um olhar na Forbio. A Forbio é uma empresa que saiu de 125 milhões para 3 bilhões e meio, quase em 10 anos. Ela cresceu muito. Este ano, a gente tem um direcional estratégico claro de reduzir o ritmo do crescimento e priorizar, de fato, a construção de margem e do ROI, que está bem alinhado, inclusive com o conselho, com o CEO da Forbio. Despesas, finalmente, para terminar,
A gente tem aqui, já foi mencionado, e o Flávio já falou, a gente já sabia que o segundo e terceiro tri do ano passado, a gente navegou um pouco abaixo do que seria o saudável no despesa de farmácias. O Flávio já tinha falado isso no terceiro tri, a gente fez uma recomposição no quarto tri, que a gente acha que era importante e era o mais o ponto de equilíbrio, e na média do ano eu não acho que a gente tem que fazer grandes recomposições, mas vai mais ou menos ficar próximo do patamar que está hoje de HC. Só que, sim, a gente entende que tem bastante oportunidades para trabalhar em redução de D&A nos próximos trimestres, seja eliminando iniciativas que não são prioritárias e que talvez não vão dar os resultados que a gente esperava no começo, seja pegando iniciativas que sim são prioritárias, que vão continuar existindo, mas como a gente consegue entregá-las com menos recursos, com mais eficiência. De novo, aqui é onde eu tenho bastante o privilégio de ter vindo de dentro do sistema para poder, estando mais próximo das pessoas do dia a dia, saber onde fazer as escolhas junto com a liderança. Então, tem sim uma expectativa de redução de D&A numa taxa mais acelerada do que ela vinha acontecendo para compensar outras diluições que não virão, por exemplo, da despesa de venda. E saindo da controladora, indo para a consolidada, tem também um potencial de ganho de eficiência de despesa aqui. No agregado, a nossa consolidada acaba tendo um EBITDA 50 bips abaixo do que a controladora. A gente fecha o nosso resultado da controladora, ele vem cada ano escalando, indo um pouquinho melhor. Quando a gente consolida com as outras empresas, subtrai meio ponto, e essa subtração até subiu, antes era 0,3, 0,4. A maior parte já foi falado, é a Forbio, e a Forbio está sendo ajustada porque ela é, de fato, a maior parcela das investidas, mas também tem aqui decisões mais severas que a gente tem que tomar, seja de acelerar parte das investidas que a gente acha que pode capturar valor com mais agilidade esse ano, como, por exemplo, a Impulso, seja outras investidas que a gente entenda que a perspectiva de criação de valor vai se dar mais no longo prazo, da gente, de fato, reequacionar e rebalancear as despesas, os custos operacionais dessas investidas, para a gente, de fato, ter um resultado agregado de investidas melhor. Então, aqui é um zoom mais específico para o ano de 2025. Sim, ano de 2025 tem seus desafios. Antecipo também, primeiro tri já tem uma base da dengue, que vendeu super bem a dengue em fevereiro do ano passado, a gente teve um pico de venda de repelente. Em sendo uma CMED não tão alta, talvez o consumidor não antecipe tanto a compra que ele costuma antecipar nos últimos 10 dias de março, mas isso também não gera a ressaca que costuma existir no começo de abril. Então, a gente tem um desafio já de base no primeiro trimestre, e o segundo trimestre já sabemos que o ganho de estoque, de margem em cima do estoque, vai ser um pouquinho menor. Mas a gente está bastante confiante que com as ações que a gente já tem aqui internamente de criação de valor, que a gente já sabe onde estão, que a gente vai conseguir offsetar e construir um segundo semestre com mais pujança. Então, acho que é isso o overview. Com isso, vamos abrir para os calls. Eu tenho dificuldade de receber 3 perguntas. Está pensando na primeira, está anotando a segunda, mas vamos ver como é receber 3 perguntas ao mesmo tempo. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Muito bem, muito obrigada, Raduan. Muito obrigada, Flávio, pela excelente apresentação. Vamos às perguntas e respostas. A primeira pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan. É com você, pode seguir. Olá, bom dia a todos, bom dia, Raduan, Flávio. Obrigado por pegarem a pergunta. Primeiramente, Raduan, bem-vindo aí para o call. São 3, 4 perguntas aqui. Acho que a primeira delas vai bastante no top line. Você mencionou um pouco a questão dos protetores solares, né, e que janeiro recuperou. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam, talvez, o share de canal, né? Porque qual que é a grande discussão hoje, talvez, é a migração de algumas categorias para canais digitais e aí marketplaces horizontais. Então, eu queria entender se vocês conseguem enxergar de alguma maneira a nível Nielsen, se existe alguma mudança em migração de canal aqui, e até explorar, né, numa segunda pergunta, como é que vocês estão enxergando, né? Obviamente aquela pergunta que vai e vem toda hora, potencial aumento de competição no OTC, né? Ou seja, talvez alguma desregulamentação, mesmo que seja parcial, na venda desse produto e canais digitais entrando nisso aí. E o segundo ponto é que entrar um pouco nesse aumento de preços, tem ainda uma questão que ainda não foi talvez 100% endereçada, que é
o PIS/COFINS sobre a base de ICMS, né? Então, talvez aqueles produtos que estão na lista positiva, algo em torno de 35% do mix, poderia ter uma redução de imposto. Então, eu queria entender como é que vocês enxergam o potencial impacto. Entendo que talvez a nível de lucro bruto absoluto isso aqui não deveria mudar muita coisa, mas se a gente tem alguma visibilidade aqui de como isso poderia mudar. E por último, fechar aqui no capital de giro, né? Se a gente tem algum espaço para melhora, principalmente no perímetro de estoque, né? Então, a gente vê o perfil de lojas aí, por mais que a gente tenha 25% do parque em maturação, né? Cada vez um pouquinho mais maduro, eu queria entender se tem algum espaço aqui para melhoria nesse perímetro. Obrigado. Eu pego o começo, eu não sei se eu Ok. entendi a pergunta do OTC, Flávio. O que é específico do OTC? Só me Em reflata. linhas gerais, crescimento como um todo e talvez pressões por outros segmentos entrando nisso também. Ah, tá. Então, eu vou pegar a primeira e a terceira e depois o Flávio fala da segunda. Então, a questão no HPC como um todo, de o consumidor imigrando cada vez mais para os canais digitais é um fato, e a gente vê isso nos nossos números, né? Se a gente vê aqui que, na média, a penetração dos canais digitais é 20% no total da venda, quando a gente pega só na perfumaria, ele é maior, ele está muito mais na casa dos 25%, subindo. Então, efetivamente, a gente vê com clareza que este segmento, esta categoria, a participação do digital tende a ser maior e vem sendo cada vez maior, e a gente vem até se beneficiando disso, porque a gente está preparado, a gente tem o nosso app ganhando participação, ganhando penetração e ganhando penetração até desproporcional ao HPC. Então, isso é uma tendência que está dada e a gente está bem posicionada para atendê-lo, porque a gente tem os nossos apps, nossos canais digitais funcionando muito bem. O tema do último TRI, de fato, tem pouco a ver com a questão estrutural desta migração que vai se dando continuamente. Ele tem a ver com, de fato, a venda do solar aconteceu, ela foi negativa, somando o canal físico e somando o canal digital. A soma do todo ela foi negativa no todo, então, efetivamente, a questão climática, para nós como um todo, impactou muito. Acho que a questão climática também vai impactar diferentemente cada um dos concorrentes. Depende de onde está instalada a sua base de farmácia. Se está mais no sul, se está mais no nordeste, ou se está espalhada pelo Brasil, pode ter um efeito levemente diferente. Então, é isso que explica. E o OTC, eu acho que está num patamar de normalidade, né? O OTC tinha questões históricas que a gente se encontrava com bases de teste Covid muito alto lá atrás. Agora essas coisas vão se normalizando e tende a normalizar a performance do OTC. Em termos de capital de giro... Posso só complementar duas coisas que eu acho importantes aqui? Acho que no HPC tem uma situação de quadro competitivo, né, que o Joseph mencionou, mas a realidade é que a gente sempre teve inserido num quadro competitivo com todos os tipos de players possíveis ao longo desses últimos anos todos, né? Então, não é que agora tem uma situação específica contra players, pure digital players dentro do HPC, essa situação sempre aconteceu, então é business as usual para a gente esse negócio, tá? E uma outra situação é que se a gente aparta o tipo de venda de HPC dentro da nossa estrutura, ela é muito casada com alguém comprando medicamento, né? Então, são poucas transações específicas de HPC, puro HPC. Sim. Então, tem uma resiliência aí por conta dessa compra casada. E acho que indo para o capital de giro, sim, a gente também tem a ambição de buscar eficiência no capital de giro. Óbvio que num ano que a pré-alta e a CEMED vai ser inclusive menor, a gente tem que tentar compensar com ainda mais agressividade de compra, dado que o percentual da CEMED vai ser um pouco menor. Então, isso fomenta uma busca de tentar volumetricamente até comprar um pouco mais no segundo TRI. Mas a gente acha que ao longo do ano a gente consegue buscar esses ganhos marginais. Também no ano que a gente tem pressões de margem que estão dadas pela CEMED, a gente tem que trabalhar muito perto do fornecedor em boas negociações, e muitas vezes essas boas negociações também estão atreladas, obviamente, a um volume de compra. Então, está no nosso radar, não espero um degrau significativo no capital de giro, no ciclo de caixa, mas a gente pode vir a ter alguma mudança, melhoria marginal. Mas acho que aqui vale salientar, Raduan, a gente vem crescendo a empresa num ritmo acelerado, aí, perto de 15% ou mais do que 15% ao ano. E a logística vem acompanhando esse movimento também. A gente fala o tempo todo das novas lojas, a gente não fala nunca ou praticamente nunca dos novos CDs e da capacidade de operação desses CDs, né? E a gente
trabalhará ao longo deste ano, acho que as raízes já estão plantadas, mas na questão toda de automação desse processo, ou de maximizar, melhorar a automação dentro desses processos. Então, é algo que está sendo endereçado aqui ao longo desse ano também e num futuro de médio prazo a gente vai conseguir enxergar esse tipo de coisa. Eu acho que, para pegar o último pedaço da pergunta aqui, Joe, sobre PIS/COFINS, acho que aqui não tem nada em especial a comentar, né? O PIS/COFINS é algo que faz parte da componente de preço ou de custo de um produto dentro da nossa estrutura, e o preço não é o preço by the book, que é cost plus, o preço é o preço de mercado trabalhando, enfim, é o preço concorrencial que a gente enfrenta no mercado. Então, a gente acha que qualquer situação que onere o mercado como um todo, e este é o caso, né, de um PIS/COFINS mais forte, tá pegando todos os players, quando pega todo mundo ao mesmo tempo, não muda o mapa competitivo, e dentro do mapa competitivo a gente entende que a gente é um player bastante sólido, né, com a margem de rentabilidade estruturalmente mais forte, então a gente consegue aguentar uma situação mais agressiva comercial. Muito bem, agora a pergunta é de Rubem Couto, do Santander. Pode seguir. Bom dia, Raduan e Flávio. Vou fazer só uma aqui. Na questão das despesas administrativas, acho que ficou claro que agora a gente está falando de redução e não mais só diluição, né? Mas qual o tamanho desses ajustes e quais estruturas, áreas que vocês estão revisitando e o timing que isso deve aparecer no resultado ao longo do ano? E sempre de guidance, assim, mas só para ter ideia da magnitude mesmo. O objetivo aqui é buscar um patamar de G&A como percentual da receita pré-movimento de digitalização ou alguma coisa no meio do caminho entre isso e o patamar atual, só para ter uma ideia de onde a gente está seguindo. Obrigado. Aqui eu vou me arriscar já com todos os olhares de que eu não posso dar guidance, tá? Então já está todo mundo olhando para mim, cuidado que você não pode dar guidance. E realmente eu não posso dar guidance. Sim, de fato, eu só vou resgatar, acho que vou dar 2 passos atrás e voltar. A gente fez um investimento que era super relevante para estar onde estamos e para estar preparado para o futuro. O Marcílio liderou esse movimento de tirar o modus operandi do nosso corporativo de onde estávamos e reinventar a forma que fazemos as coisas. Seja a questão de como a gente constrói produtos digitais, a transformação digital que a gente fez, seja as opcionalidades construídas em saúde, e foi feito um investimento bastante relevante nisso, e que era necessário e tinha que ser feito. Passados 4, 5 anos, a gente consegue não só já estar bebendo e desfrutando do legado dessa transformação que já foi feita, como a gente consegue entender com muito mais clareza aonde tem hipóteses de eficiência que podem ser gerados, que não é apenas diluição, é de fato redução. Quais são lugares que a gente, hoje, com os aprendizados que temos, a gente já sabe onde a gente pode reduzir. Então, eu não posso te dar guidance, mas sim posso te sinalizar que é de fato algo maior do que uma diluição natural como ela vem acontecendo. É uma diluição natural somado a uma redução forçada por nós em lugares que a gente sabe que dá para fazer, sem impactar a nossa entrega do futuro e sem impactar a nossa construção, a nossa entrega do presente e sem impactar a nossa construção do futuro. Talvez para complementar aqui, vale falar que a gente, nesses últimos 6 anos, a gente, em 3 anos, subiu o nosso G&A de 2,5 para 3,5, e nos outros 3 anos, né, há 2 anos, aliás, a gente abaixou do 3,5 para esse patamar de 3 que a gente tem hoje. Né? Então, a máquina que a gente tem hoje é uma máquina híbrida, ela roda o mundo físico e roda o mundo digital. A máquina que a gente tinha com 2,5 era uma máquina que rodava somente o mundo físico. E o digital traz situações diferentes, tipo processamento em cloud e coisas do gênero. Então, estruturalmente, o nosso G&A não é um G&A que deveria aterrissar de volta em torno dos 2,5, mas, de qualquer forma, a gente vê com clareza uma questão de diluição do patamar que a gente tem hoje. E a gente tem que ser responsável de não fazer loucuras do dia para a noite. Isso é uma jornada que a gente vai acentuar, acelerar e vai, obviamente, mirar no médio prazo, chegar em um patamar bem mais diluído, mas temos que tomar cuidado para não fazer besteira no curto prazo. Por sinal, eu vou reforçar essa mensagem que é importante, bastante importante. Antes de assumir essa função, os controladores foram muito claros comigo e me pediram para ter sempre a visão de longo prazo e de sustentação que a empresa teve.
Tem ajustes para serem feitos? Tem, e eles têm que ser feitos no seu momento, pensando no longo prazo. Eles me deram toda a segurança que eles não esperam de mim chegar chegando, querendo sair demonstrando um super resultado de curto prazo, se não for algo sustentável e que não seja alinhado com a construção de longo prazo. Então, sim, vai ter um avanço nessa agenda de redução de despesas, mas vai ser feita com responsabilidade e pensando sempre no longo prazo, sem criar nenhum soluço no funcionamento da organização, mas sim com mais assertividade, com mais severidade. Agora a pergunta é de Irma Sgars, do Goldman Sachs. É com você. Desculpa, desculpa, o botão aqui não funcionou. Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria voltar um pouco para a questão da margem bruta, especificamente no quarto tri, mas também explorando um pouco a visão para este ano 2025. No quarto tri, só para entender a leitura de vocês, obviamente tem umas partes explicadas da pressão na margem bruta, como vocês destacaram já na fala inicial e no release, mas além disso, teve também uma questão mais de mix ou daqueles fatores que vocês citaram, que impactaram a venda da perfumaria, talvez um pouco o ambiente do Black Friday, que impactou na margem bruta do quarto tri. E olhando para 25, obviamente vocês já comentaram um pouco da pré-alta, dos ajustes dos descontos, mas além disso eu queria também entender um pouco ao quanto que outras iniciativas, seja em ads, seja em serviços de saúde, poderiam offsetar talvez essa pressão, ou se a gente deveria pensar mesmo, de novo, sem dar guidance, mas só em termos mais conceituais, se a gente deveria pensar sobre essa estabilidade na margem EBITDA para 25, de forma que margem bruta talvez sofre um pouco pressão, mas vai ser compensado pelas eficiências ou pelos ajustes do G&A que vocês vêm falando. Só para entender um pouco essa dinâmica do P&L que vocês enxergam para 25. Quer que eu fale, Flávio? Pode ser. Irma, super obrigado pela pergunta e super relevante, né? O que você falou é tudo verdadeiro, é exatamente verdadeiro. Então, a manutenção da margem bruta por si só, ele já é per si um desafio, ela tem pressões contrárias, como você já disse, não vai ter o ganho da pré-alta, a gente precisa esperar a reacomodação dos preços no mercado, e o próprio efeito mix for bill, ele não se dá para o dia para a noite, ele é uma jornada, mas ela está numa jornada acelerada. Então, sim, tem pressões negativas de margem bruta que estão dadas por esses fatores que você mesmo mencionou, e tem outros fatores para compensar, você mencionou alguns, o ads, de fato a receita de serviços subindo, tem outras questões internas de agenda bem operacional nossa, que é tentar reduzir um índice de perdas, por exemplo, o verso foi 24, que ajuda também, porque a perda cai direto na margem. Então, tem uma soma de uma série de iniciativas aqui que a gente trabalha no dia a dia para trabalhar a margem. Tem uma questão que a gente já falou em outros momentos também, de usar um hub logístico que a gente abriu esse ano em Goiânia, em Hidrolândia, para passar parte da mercadoria que abastece o Nordeste para lá, e tem um potencial ganho adicional tributário derivado desta operação, que é uma operação que também logisticamente se justifica, não só tributariamente. Então, tem sim, está muito bem mapeado aqui no meu radar, no do Marcelo, de todo o time, quais são as pressões que tem, e desde o primeiro dia de janeiro, sabendo dessas pressões, quais são os elementos que vão offsetar e que devem offsetar para, no mínimo, a gente tentar chegar pelo menos na mesma margem bruta. A despesa já falamos, acho que espera uma diluição de G&A, pessoal em despesa de venda de farmácia já não tanto na média ano, porque a gente teve também o ano passado um segundo tri e um terceiro tri um pouco mais curto, né? Um pouco menos gente em farmácia que a gente gostaria, o que nos leva ao que estava no header do último charter, de buscar pelo menos manter o EBITDA, mas sim ainda com otimismo e com uma crença, e tentar trabalhar o ano inteiro para gerar
um EBITDA maior. Óbvio que o primeiro semestre tende a ser um pouco mais desafiador e o segundo é onde a gente buscaria recuperar. Então, espero não ter dado nenhum furo de guidance, Não, você nada. não ter sido específico, e o Flávio comenta, complementa. Só 2 pontos que eu acho relevante colocar aqui, né? A gente falou bastante, não nesse call, mas ultimamente, muito da questão do digital, e a gente sempre ressaltou que o digital era um detrator de LB, né, de margem bruta, né, porque ele roda estruturalmente com preços um pouco mais baixos, e a gente tem visto essa pressão ou diminuindo, minimizando hoje em dia, né? A margem de contribuição da nossa atividade digital, ela está cada vez mais próxima da margem de contribuição do mundo físico. Então, isso que para a gente era um freio na captura de rentabilidade, mas era uma porta aberta na captura de mercado e engajamento, hoje já deixa de ser um pouquinho freio, né? O nosso play digital está rodando muito redondo, cada vez mais rentável e continua na mesma velocidade. Outro ponto importante é a questão de marcas próprias também, que estruturalmente ajuda bastante a melhorar a margem bruta, e nessa a gente está voando, com marcas super reconhecidas, inclusive. Então, acho que são dois vieses a mais que vale a pena colocar aqui na sua resposta. Muito bem, próxima pergunta é de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. É com você. Bom dia, pessoal. Raduan, Flávio. 2 pontos aqui do meu lado. O primeiro deles, Raduan, eu queria entrar um pouco mais na dinâmica do HPC, que você bem mencionou, né, ao longo da primeira pergunta, e entender como é que vocês estão olhando a segunda derivada, né, estrategicamente, né, com esse mix mudando mais para online. Como é que vocês adequam a estratégia de HPC para essa mudança, em termos de mix, em termos de posicionamento de preço, em termos de margem? Porque a minha percepção, né, isso é uma pergunta que eu tenho feito todo trimestre para acompanhar essa evolução, que é extremamente relevante, é como o Flávio bem colocou, né? É uma dinâmica competitiva que sempre esteve aí. Na ponta, a gente vê alguns players acelerando, né? Especialmente esses marketplaces. Então, queria entender, na visão de vocês, estrategicamente falando, quais são os ajustes de mix, produto e preço que vocês fazem especificamente em HPC. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Radu, você falou sobre o solar, né? Esse impacto em dezembro, dando uma ideia especificamente de HPC, mas eu queria trazer para um contexto um pouco maior, né? De atividade. A gente tem acompanhado, né, os dados proprietários aqui do IDAT, que uma correlação grande com a economia, com o varejo, e a gente de fato viu um mês de dezembro mais duro, né, para a economia como um todo, né, para todos os setores. Na percepção de vocês, né, e aí, obviamente, também falando do ponto de vista mais qualitativo, vocês perceberam um ajuste de atividade como um todo acontecendo no final de dezembro? E aí, se vocês pudessem dividir com a gente como está o começo do ano, não vendas de raia, tá, mas no qualitativo de atividade, se vocês já veem uma recuperação. Super importante para nós aqui, analistas de varejo, tentar entender como é que está a dinâmica de mercado, e essa pergunta eu tenho feito para várias empresas para conseguir um denominador comum aqui, então ajudaria bastante. São essas duas. Obrigado, pessoal. Vou começar pela segunda e aí eu volto para a primeira. Sim, a gente percebeu um dezembro, como foi mencionado, um pouco mais morno do que a gente esperava, e principalmente nos últimos 10 dias, né? No nosso negócio, aqueles últimos 10 dias, que costuma ter um fluxo muito grande nas farmácias, seja no pré-natal, seja no pré-réveillon, a gente não viu este comportamento acontecer como em outros anos. A gente não viu conosco e a gente, obviamente, está em campo, está nas galerias, nos shopping centers, nas ruas, a gente também viu um mercado mais morno como um todo. Janeiro já vem numa recuperação versus dezembro. Está onde a gente gostaria? Ainda não, mas é um processo e já é uma reversão, e janeiro já vem um patamar marcado acima de dezembro, o que é bom. Com relação ao HPC, a gente tem trabalhado em todas essas iniciativas que você falou, né? Primeiro, para uma parte do nosso sortimento 1P, a gente tem a vantagem versus os players digitais, que a gente é praticamente o único que faz entrega em 60 minutos. Tirando o outro de vizinhança, os outros grandes concorrentes não fazem entrega de 60 minutos, e grande parte do que a gente tem de vendas de perfumaria é, de fato, compra que acontece para entregar com urgência de 60 minutos, do básico, do infantil, do bem-estar, do shampoo, do sabonete, parte até da própria pele, proteção solar. Então, a gente ainda tem uma vantagem competitiva, que a nossa capilaridade e o nosso estoque estando distribuído como ele está ao longo do Brasil, a 5 minutos de distância de 70 milhões de pessoas, gera um diferencial competitivo na proposta de valor muito relevante para nós, né? Uma fortaleza para o nosso HPC ter essa capacidade de entrega tão rápida. Não é por isso que a nossa experiência digital e a jornada digital tem que ficar
para trás. Então, é óbvio que a jornada digital, o cliente vai migrando cada vez mais para o digital e a experiência de compra do digital para itens de beleza e bem-estar, nossa, não pode estar tão atrás dos marketplaces ou dos líderes das plataformas digitais. Então, tem um investimento relevante nosso aqui interno para melhorar a experiência em algumas categorias, de como gerar mais experimentação, mais curadoria, mais conteúdo para melhorar a jornada de compra de bem-estar e beleza, seja para um P, seja agregando isso o marketplace, o 3P, escolhendo categorias específicas para nessas categorias a gente trabalhar o fundo de sortimento com muito mais profundidade, né? Até para essas categorias que são as mais relevantes, em São Paulo, que é o nosso maior mercado, grande parte das entregas do 3P, né, do marketplace, a gente já está conseguindo fazer em D+1, eventualmente até no mesmo dia no estado de São Paulo, que é super importante. Então, tem toda essa estratégia de melhoria de jornada e tem, óbvio que você falou, a guerra de preço, que fica ainda mais intensa no online, isso é natural, mas pelo menos existe muito mais facilidade de capturar e ter visibilidade qual é o preço competitivo no online do que no físico. Então, a gente tem esses dados e robôs, como os outros devem ter diariamente, para a gente estar sempre nivelando o ponto ótimo. Então, tem sim uma lição de casa, um foco e uma energia da empresa em estar competitivo na jornada e na experiência online de beleza e bem-estar, que se a gente perder essa competitividade, a simples proximidade não vai fazer verão. A gente tem que complementá-la com a jornada como um todo. Na sequência, passo a palavra para Daniela Eiger, do XP Investimentos. É com você. Oi, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira pergunta ela é um pouco relacionada a talvez uma visão de trade-off. Eu acho que você trouxe de uma forma muito clara, Radu, todas as alavancas que vocês têm aí para garantir esse crescimento e a margem para 2025. Mas, assim, traçando e até conectando um pouco com a pergunta do Gastim de atividade, num cenário que a gente está parecendo ser mais desafiador para o ano, talvez tenha que chegar um momento que vocês tenham que fazer uma escolha entre crescimento e rentabilidade. Não só vocês, tá? Acho que o varejo como um todo. E aí eu queria entender como que é a cabeça de vocês em relação a isso. E assim, de novo, você falou que é o foco longo prazo, mas no curto prazo às vezes tem algumas decisões difíceis, né? E aparentemente esse ano está desenhado para ser um pouco dessa forma, né? 2024 já foi um ano que não foi trivial, e vocês entregaram margem flat, conseguiram entregar o crescimento, mas assim, é mais um ano desafiador que parece estar mais desafiador. Então, talvez você puder dividir, assim, pensando no longo prazo, como que vai ser essa cabeça desse eventual trade-off, caso ele aconteça. Acho que seria bacana para a gente entender. E aí eu acho que, eu não sei se eu perdi ou se acabou ficando pendente essa dinâmica da atividade, como vocês estão enxergando, e aí, dado isso, como que vocês enxergam esse espaço de repasse para preço, até considerando aquela questão da desoneração do PIS/COFINS, né, que a gente acabou não abordando, mas esse também é um outro headwind ali, do ponto de vista de preço. Como que vocês conseguem ajustar tudo isso e ainda fazer esse repasse de preço, considerando também a atividade? Então, acho que seriam essas duas. Obrigada. Tá bom, Dani, super obrigado pela pergunta. Eu acho que vou pegar a primeira, o Flávio pode falar da segunda. A gente espera e vai fazer de tudo para não ter que fazer essa escolha de Sofia no bom sentido, né? O primeiro passo a gente já deu. Quanto mais a gente começa o ano tendo clareza e reconhecendo os desafios que estão por vir, mais cedo a gente começa a tomar todas as ações que a gente precisa tomar para não enfrentar essa escolha ao final do ano. Putz, agora não está dando, precisamos fazer uma escolha, preservamos margem ou preservamos um pouco o crescimento. Então, o primeiro passo, que é o mais importante, a gente já deu, que é ter toda a liderança da empresa, entendendo com clareza e se orgulhando dos ativos que a gente construiu, mas sabendo que a gente tem um ano com contexto macro um pouco mais desafiador e que isso nos faz ter que sermos ainda melhores gestores, melhores líderes para enfrentar o que está por vir. Então, acho que é a primeira parte mais importante. A segunda, eu remeto ao que os controladores e acionistas me falaram. Você tem que se nortear e orientar pela construção de longo prazo, fazer o melhor que você pode fazer sempre hoje, mas para o hoje e para o amanhã. Não acho que vamos chegar nesse ponto do limite, mas sim, em algum momento você falar, você, para garantir um EBITDA no ano e um crescimento a todo custo, você abre mão de crescimento e de sustentação de longo prazo? Eu acho que não.
mais importante é continuar mantendo as nossas bases sólidas de crescimento, a nossa proposta de valor, a nossa competitividade e tentar fazer tudo isso trazendo a rentabilidade junto. Se em algum momento for uma escolha, a gente sustenta o longo prazo. Mas eu não acho que a gente vai chegar neste ponto. Eu não acho ao longo do ano, mas é futurologia, que a gente vai ter que abrir mão de rentabilidade ou andar para trás para conseguir seguir competitivo. Só para complementar, então, essa questão do repasse de preços, né? Acho que você está se referindo ao que a gente apelidou aqui de pré-baixa, né? Que então é um efeito de minoração do repasse CEMED em função de recálculo aí de impostos dentro dessa fórmula. A gente tem o nosso entendimento para isso, ou na verdade a aplicação disso, é que ele é um deflator do crescimento da CEMED ou da inflação CEMED, então a gente vai ter um efeito net dessas duas situações que puxa o crescimento CEMED um pouco para baixo, tá? Então, porque aqui é uma variação de tipos diferentes de produtos dentro de cada um dos estados, então já foi mencionado aí em relatórios que o pior cenário possível é um produto específico num estado específico que poderia remeter a um repasse de preço negativo aí de 2,5%, mas óbvio que nosso estoque inteiro, nosso sortimento não é feito desse tipo de produto nesse estado. Então a gente vê que na média esse negócio puxa sim o repasse da CEMED como um todo para baixo. Tá? Agora, o entendimento é que isso não afeta somente a gente, afeta o mercado como um todo. E além dessa questão da pré-baixa, tem a CEMED também com o fator X e fator Y que saíram, que é um pouco diferente do que a gente viu nesses 3 últimos anos, né? Que esses 2 fatores vinham zerados nos 3 últimos anos, mas se pegar uma série histórica dos últimos 10, 13 anos, a gente vê que o fator X e fator Y está vindo em linha com o que veio no passado. E quando a gente olha, então, esse tempo mais longo, eu remeto aqui aos gráficos que o Raduan mostrou desse longo prazo, né? Então, ao longo dos últimos 13 anos, a gente foi consistentemente capaz de crescer a nossa venda, de ganhar market share e de melhorar nossa rentabilidade. Aí, com presidente bom no país, presidente ruim, com inflação, sem inflação, com taxa de juros alta, sem inflação, sem taxa de juros alta, com CEMED alta ou baixa, em todos os cenários, a gente foi capaz de avançar porque a gente tem uma empresa mais resiliente, a gente tem uma empresa que é estruturalmente mais rentável. Então, a gente entende que essas situações macro fazem parte do jogo, mas a gente está habilitado para jogar. Muito bem, próxima pergunta de Leandro Bastos, do Citi, é com você. Bom dia, Raduan, Flávio, obrigado. São 2 perguntas. A primeira aqui sobre a política comercial da Forbil. Vocês mencionaram aqui um foco maior em ROIC, margem. Então, se puderem passar um pouco mais de cor aqui, vocês vão ser mais seletivos em categorias, o que isso significa para essa divisão do negócio. Essa seria a primeira. A segunda, se vocês puderem falar um pouquinho de o que vocês estão vendo de ambiente competitivo no varejo, né? Até aproveitando que um ajuste de descontos é uma das alavancas aqui que vocês enxergam para o ano, né? Para manter rentabilidade, para melhorar a rentabilidade. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que vocês estão vendo competidores, né, e como que esse ajuste aqui de desconto assim deve acontecer na cadeia de uma maneira geral, dado que tem muita coisa acontecendo, né, mudanças tributárias, fortalecimento do associativismo, enfim, só dar uma atualização nesse tema. Obrigado. Quer começar? Pode falar. Não, acho que da questão da Forbil, acho que tem vários planos que estão em ação, mas acho que esse macro é mais importante, né? Então, a gente vem numa atividade de Forbil, que é uma atividade apartada do nosso varejo, né? Ela é uma empresa independente, com presidente independente, enfim, tem uma estrutura toda independente. Foi um negócio, como o Raduan mencionou, que cresceu de 120 milhões por ano de venda para mais de 3 bilhões e 100 por ano. Então, a gente não tem do que reclamar do crescimento desse negócio. Agora, o crescimento desse negócio trouxe, sim, alguns desafios de rentabilidade. Quando ela era pequenininha, ninguém via esse delta dentro do P&L consolidado da empresa. Hoje, com ela bastante grande, a gente consegue ver isso. Tá? Eu acho que tem questões que fizeram também com que a Forbil passasse um pouco fora do radar, por questões tributárias que a Forbil viveu há um par de anos atrás, que deixavam a margem EBITDA dela muito próxima da margem EBITDA do varejo. Então, mesmo com um crescimento super alto da atividade da Forbil, a gente não via essa questão.
E aí, com a mudança de DIFAL e algumas outras coisas, a gente vê sim uma margem EBITDA estrutural da 4Bio que é consideravelmente mais baixo do que o EBITDA estrutural do nosso varejo. Agora, dá para a gente voltar ao patamar igual do varejo? Não dá. É uma atividade diferente, é uma distribuição de produtos especializados aqui, mas enfim, dá para minorar esse efeito. Carregando ou descarregando um pouquinho o incentivo pela venda que a empresa sempre teve para garantir um equilíbrio entre uma venda positiva, que em tendência é uma venda que ainda deveria ser melhor do que o varejo, porque ela surfa em mercados que têm demandas que crescem mais rápido do que no mercado do varejo, mas conseguindo sim poder capturar um pouquinho mais de rentabilidade. E acho que para complementar, né, Flávio, o grande pagador da 4Bio são os planos, né? E os planos também vivem um contexto de rentabilidade um pouco mais apertado, né? Então a tendência do plano é nas negociações, naturalmente pelo contexto que vivem, serem cada vez mais severos nos ajustes, nas negociações de preço. A gente tem que ter claro que não queremos vender e vender ou crescer por crescer se não estiver garantindo o que é a rentabilidade mínima que a gente precisa ter. Então também parece uma nuance, mas não é tanto nuance, porque na hora que você está sentado na mesa conversando e negociando, é importante ter esse sinal claro para a equipe da busca do ano mais da rentabilidade, menos do puro crescimento. A segunda parte da concorrência, acho que a concorrência está num bom momento no geral também. Se a gente olha a concorrência, acho que é natural, né? Como todos, a parte do que nos diferenciou da concorrência foi a nossa estabilidade. A gente não teve bons e maus momentos, a gente sempre foi muito estável. Essa é parte da nossa fortaleza. A parte dos nossos concorrentes oscilaram um pouco mais, tiveram momentos piores, momentos um pouco melhores. Acho que parte dos concorrentes agora até estão numa onda um pouco melhor do que estiveram em anos passados, e é natural, né? Pego concorrente, por exemplo, do Nordeste, há um ano atrás, uma das bandeiras estava com uma experiência de compra bastante afetada, né, com a proposta de valor, né, natural que com a incorporação exija um nivelamento de proposta de valor, e isso melhora o contexto como um todo. Agora, todos eles vão sofrer, no bom sentido, né, não sofrer, mas vão enfrentar os mesmos desafios que teremos de um ajuste inflacionário de despesa, aluguel, salário das pessoas, de inflação versus uma CMED menor, e vão ter que encontrar o caminho da compensação, até porque a lucratividade, a rentabilidade deles não é maior do que a nossa, então eles partem de um EBITDA menor do que nós partimos, o que força eles a terem que ser ainda mais responsivos no ajuste de desconto para ter essas compensações. Eu acho que a gente e continua sendo uma das menos alavancadas, no momento em que os juros anda na casa dos 13 e aponta para 15, quem efetivamente está bem menos alavancado tem um pouquinho mais de respiro com um contexto macro do que quem está mais alavancado. Então, acho que honestamente eu respeito todos os concorrentes e reconheço, quanto mais eu reconheço a concorrência, mais eu quero dar um passo na nossa experiência, mas eu sei que os desafios que estão dados para nós, e para quem tem um balanço não tão forte como o nosso e mais alavancagem, a tendência é que o ano seja mais severo do que será para nós. Muito bem, vamos seguir com as perguntas. Agora é Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. É com você, Maurício. Oi, Raduan, Flávio, bom dia, obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas. A primeira, voltando à questão da CEMED, eu entendo que vocês, né, como todos os varejistas, operam abaixo do preço máximo. Evidentemente, tem vários descontos aí que vocês podem mexer. Eu entendo que vocês vão compensar um pouco esse efeito CEMED por redução do desconto. Agora, eu também sei que a indústria, né, em vários momentos, né, os fabricantes, em vários momentos, principalmente quando o câmbio estava pressionado no passado, ele também reduziu o desconto, né? Então, a tendência de reduzir também desconto sobre preço fábrica. Então, vocês acham que é possível que isso ocorra de novo? Ou seja, a indústria reduzindo o desconto sobre preço fábrica, vocês reduzindo o preço, desconto sobre preço máximo do consumidor, que o efeito disso ainda possa ser positivo para vocês? Né? Então, a primeira pergunta é essa. A segunda é até uma questão de estratégia, né? Porque eu entendo até pela Casa de Administração, que inclusive, parabéns, eu acho que ela ficou bem interessante, né, em termos do intento estratégico de vocês. Se vocês, de alguma forma, né, nessa busca por eficiência, vocês
poderiam ir para uma simplificação das diversificações, né? Até pelo RD Saúde Day, a gente entende que tem várias diversificações aí que vocês têm trabalhado, se de alguma forma isso poderia levar a uma simplificação. A gente vê que a Vitat já foi incorporada, mas ao mesmo tempo vocês falam que em saúde vocês já estão fazendo piloto com fonte pagadora. Então, se de alguma forma vocês pretendem simplificar a diversificação nesse intento de maior eficiência. Bom, são essas. Obrigado. Tá ótimo, Maurício. Super obrigado pela pergunta. A primeira, eu acho que vai ficar um pouquinho mais no nosso colo. Ainda não existe uma sinalização da indústria deles reduzirem o desconto em cima do preço fábrica. Pode vir a acontecer. Eu acho que se acontecer, vai ser mais uma surpresa para nós positiva, mas a gente não está contando, quando a gente faz o nosso plano de tudo que a gente precisa fazer para compensar essas pressões de margem, a gente não está considerando que isso será uma das alavancas. Se ela vier, ela será o famoso plus a mais, como se fala por aí. Então está mais conosco. A segunda, você está certo, eu talvez não tenha passado no último slide com o cuidado e com a profundidade que você fala. Sim, a gente está fazendo uma simplificação na abertura que a gente fez da estratégia de saúde, e que acho que a gente tinha que fazer até para entender onde existiam territórios para a gente atuar que eram mais atrativos, onde menos, e do mesmo jeito que a Vitat já sofreu essa incorporação, e ela ainda existe, mas com uma redução de escopo, também tem outros investimentos que a gente fez, que a gente entende que a gente tem que simplificar, versus outros que a gente tem que colocar mais potência. O tema, de fato, de expandir a nossa atuação de saúde, partindo da plataforma farmácia, dos serviços, de usar aquela capilaridade, aquela proximidade, aquele relacionamento que já existe, e aqueles ativos, para a partir dali ir avançando nosso território de ocupação na saúde, nos dá um direcional um tanto mais claro para fazer algumas simplificações em alguns lugares e até aí investir um pouco mais em outros. Então, sim, isso é parte do que a gente tem no ano previsto de ganho de eficiência e de ajustes que a gente vai fazer. Próxima pergunta é de Vinícius Strano, do UBS. Pode seguir, Vinícius. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais a despesa de venda, né? Entendo que tem a readequação de pessoal de loja, né, como uma fonte de investimento para esse ano, mas eu queria entender um pouco se vocês têm visto alguma pressão de salário e também se puder comentar o que vocês têm visto com relação à dinâmica de contratações, dado um nível de emprego bastante forte ainda, se vocês têm tido alguma dificuldade aqui em reposição de quadro. E uma segunda pergunta é mais uma atualização na frente de ads. Como é que vocês têm visto o desenvolvimento aqui dessa vertical? Como é que vocês pensam nisso como uma fonte de contribuição aqui na margem para frente? E qualquer indicativo de materialidade seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Vou pegar as duas perguntas e o Flávio, se quiser, me complemente. Então, a primeira, a gente não está tendo dificuldade de contratação, a gente teve até por umas questões internas aquele soluço que a gente teve no terceiro tri, mas a gente conseguiu recompor no quarto trimestre, como os números mostram, e a gente está... isso não é um limitador para nós, ou não está sendo um problema operacional. A gente sim consegue repor o quadro. Pressão salarial é relativa. Nas nossas operações de farmácia, a gente tem uma proposta de valor muito boa para as pessoas, que é a perspectiva de desenvolvimento e de crescimento que elas têm. Então, as pessoas, de fato, quando entram, muito mais além do que o salário de entrada, elas têm uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento, e de fazer carreira bastante importante, e acho que essa é parte dos nossos diferenciais, é parte da beleza de abrir 320 farmácias por ano. Isso abre espaço para muita gente crescer. Isso significa que o salário perde total relevância? Não. É óbvio que a gente tem que ter um olhar de pagar o que é o correto, o que é justo, o que faz a proposta de valor valer a pena. Então, pode ter alguns ajustes de benefícios, mas não é algo gritante, mas sim a gente entende que tem ajustes de benefícios para fazer. Já em centros de distribuições, acho que tem uma pressão, às vezes, salarial que o mercado gera maior, né? Às vezes, no mesmo complexo logístico, tem
tem CDs de várias operações, e aí às vezes um acaba puxando o outro. Um momento de falta de mão de obra, acaba virando uma guerra interna por pessoas, e em alguns momentos a gente enfrenta esses desafios e aí depois se acomoda de novo. Então, além do HC, sim, tem uma lição de casa nossa de garantir que a gente está com as nossas pessoas sendo recompensadas do jeito que ela merece e elas estão engajadas. É a soma dessas duas coisas que nos faz falar aqui explicitamente que a gente não vê grandes ganhos para esse ano na diluição de despesa de venda, porque a gente tem um trabalho para ser feito aí. Mas sim, a gente tem diluição em outras contas, seja no D&A, como já foi falado aqui, seja também nas investidas. Então, mas também não vemos muita pressão, tá? É meio que a gente está num patamar de estabilidade nisso. Com relação a ads, é sim uma grande aposta que estamos fazendo. A gente vem amadurecendo no nosso entendimento e conhecimento desse negócio de ads, ele vem tendo um ano melhor do que o outro, ele era uma atividade nova para nós, né? Não é o nosso core, nunca foi o nosso core, o business de ads, a Impulso. Então a gente cresceu muito nos últimos anos, a gente trouxe a pessoa que era responsável pelo Mercado Livre Ads, a Fabiana Manfredi, que está conosco acho que já há quase 6 meses, está aqui com muita experiência, trouxe muito know-how, muita expertise para complementar as expertises que a gente já tinha aqui, os ativos, e está a todo vapor com um plano bastante agressivo e bastante confiante, que tem um crescimento acelerado que a gente pode fazer no Ads ao longo dos anos. Então, sim, Ads é parte das coisas que a gente acredita que pode ajudar a compensar as outras pressões que já foram faladas aqui. Mas também, um passo de cada vez, nada vai do dia para a noite subir 7 degraus, 2, 3 degraus por vez, a gente está super otimista com Ads. É uma das investidas que a gente está super otimista. Bom, estamos caminhando para o encerramento. Vamos à última pergunta, que é de Gustavo Fratini, do Bank of America. Com você. Obrigado, pessoal. Bom dia, Ardoan. Bom dia, Flávio. São 2 perguntas aqui do nosso lado. Do lado de despesas, eu acho que o Raduan até mencionou esse potencial ponto de pressão. As despesas com aluguel, a gente acha que esse ano pode ter um ajuste maior, né? Especialmente dada a escalada do IGPM e o ritmo de expansão forte de vocês, né? Como que tem sido as discussões, tanto para reajustar essa despesa nas lojas maduras, quanto para os novos pontos? E se vocês estão tentando talvez mudar um pouco o indexamento da base de lojas, que hoje o reajuste está mais indexado a IGPM para IPCA. E segundo o Raduan também comentou de uma expectativa de uma primeira metade do ano de 25 um pouco mais desafiadora, né? E talvez uma segunda metade melhor. No orçamento de vocês, como que está a premissa macro em relação à inflação? Vocês acham que vai desacelerar na segunda metade do ano? Só porque, assim, como que vocês poderiam pensar em forma de mitigar se a inflação acelerasse, dado um ajuste da CMED mais baixo nesse ano? Obrigado. Bom, a primeira pergunta, a gente já, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, não me lembro exatamente quando, teve um ano em que o IGPM descolou do IPCA de maneira super agressiva. O IGPM foi para próximo dos 20%. E naquele momento a gente entendeu que o IGPM, de fato, estava tendo oscilações maiores que o IPCA, e a gente renegociou a grande maioria dos contratos para serem feitos, indexados no IPCA e não no IGPM. São todos? Não, mas mais da metade foram renegociados para ser ajustados para o IPCA. Da mesma maneira, os novos contratos, a partir de então, ali do ano de 2020, 2021, todos eles passaram a ser feitos como default pelo IPCA. Se não é IPCA, é uma exceção. Se o proprietário do imóvel não aceita o IPCA, tinha até um fluxo de exceção para aprovação por IGPM que tinha que passar por nós. Então, a gente está hoje muito mais indexado ao ajuste de aluguel por IPCA no todo do que a gente está pelo IGPM. Eu acho que, além disso, a gente construiu e tem uma área aqui de relacionamento com os proprietários do imóvel que faz um trabalho de relacionamento muito próximo, né? A gente é talvez um dos pagadores dos sonhos que qualquer proprietário de imóvel gostaria de ter. A gente fecha 23 farmácias por ano, 30 paga todos os meses, sem nenhuma vacância, e a gente entende que
construímos um relacionamento com os proprietários de imóveis que eles valorizam muito mais essa estabilidade do que necessariamente e essa previsibilidade do que a negociação pontual. Então, a gente vê proprietários bastante parceiros em momentos de dificuldade, sabendo fazer algumas concessões em renegociações de aluguel, óbvio que sempre tem alguns que não, mas, no geral, a dinâmica de relacionamento que foi construída com os proprietários, mais as renegociações de reajuste indexado no IPCA, nos deixam mais protegidos para oscilações muito grandes. Então, acho que isso é a parte da primeira pergunta. A segunda, o que era mesmo, Flávio? É a Você falou que ia questão responder. da inflação, né? Então, o ponto Ah. central da inflação. A gente tem aqui trabalhado com a premissa que a inflação ela não está na carga máxima nesse momento, né? Então, a inflação ela deve continuar subindo ao longo do ano para julho, talvez o ponto máximo entre julho e agosto, e depois ela cai. Então, pelo menos é assim que a gente está trabalhando com o orçamento, mas que está em linha com, acho que as projeções de todo o mercado. Enfim, é o que é, né? A gente está trabalhando com essa situação e tudo está contemplado no nosso plano de 25, que o Raduan já detalhou bastante. Então, se existem pressões aqui, elas tendem a ser offsetadas com outras linhas. Ok, bom, a sessão de perguntas e respostas então está encerrada. Agora nossos executivos darão suas considerações finais. Raduan e Flávio podem seguir com o encerramento. Eu queria terminar com otimismo esse call. Eu sinto, óbvio, vocês estão ouvindo com o mercado, a gente ouve o último tri mais desacelerado, muita preocupação do contexto macro, Brasil para ano de 25, ano desafiador, e sim, isso é verdade, mas eu queria efetivamente terminar com otimismo aqui. Eu acho que a gente construiu ativos ao longo desses 10 anos, liderado aqui em conjunto com o Marcílio, que são únicos, de fato mesmo, para a gente iniciar uma nova etapa. Eu não poderia imaginar começar um novo ciclo com ativos melhores do que a gente está começando, com a equipe que a gente tem, com a liderança que a gente tem, com a cultura que está estabelecida na empresa, com os 49 milhões de clientes, com as marcas fortalecidas, com o digital no patamar que está, com uma máquina de expansão funcionando tão bem. Não poderiam existir ativos mais ricos para começar um novo ciclo do que esses que eu estou recebendo e que eu também ajudei a construir, estava aqui dentro nos últimos 10 anos, construindo. Então, de fato, eu acho que a gente começa um novo ciclo com uma matéria-prima extraordinária para, num olhar de médio e longo prazo, dar um próximo passo e seguir construindo uma empresa ainda melhor, né? São empresas que têm 120 e 90 anos, então chegaram até aqui porque souberam fazer coisas muito bem ao longo do caminho, e eu, com a liderança nova, tenho responsabilidade de entregar uma empresa ainda melhor. Eu estou bastante otimista com o nosso momento e com o contexto, apesar de um pouquinho mais de dificuldades de curto prazo que possa vir aqui neste período recente, né? De novo, reitero, os 6 temas que vão fazer parte da minha agenda e vão me nortear na minha gestão. A gente vai seguir com muita força a nossa expansão orgânica, algo que a gente faz melhor do que ninguém e que a gente consegue a qualquer momento ajustar rotas e fazer, mas tem um espaço muito grande para crescer ainda, só 16,5% de share. A obsessão para o cliente aqui dentro de dar uma experiência cada vez melhor vai para um outro patamar, já foi parte da nossa fortaleza até aqui, e de fato seguir dando uma experiência cada vez melhor para o cliente em todos os canais seguirá sendo uma obsessão, e isso nunca vai parar ou vai recuar ou perder ritmo em função de ajustes que a gente tenha que fazer de gestão de custo. A gente vai avançar no território da saúde, vai continuar avançando. A gente tem convicção que existe um negócio em saúde para nós, é o nosso propósito, cuidar da saúde dos brasileiros. A gente não só acha que avançar na saúde reforça o cumprimento do nosso propósito, como a gente acha que tem um negócio na saúde para nós, seja com o cliente final, como ele já está acontecendo, seja apoiando o sistema de saúde, operadores, empresas, enfim, para apoiar o sistema como um todo. Então, a gente vai seguir avançando nisso. Já falei do IA, o quanto o IA vai ser um divisor de águas nesta minha gestão, como alguém que soube ou como alguém que não soube incorporar o IA para a transformação que está acontecendo nos negócios. A cultura, tudo que a gente faz está calcado na cultura, que vai ser cada vez mais fortalecida, já foi nossa fortaleza, vai continuar sendo regada e não vai perder nada de importância, ao contrário, só vai ganhar importância. E sim, a gente tem agora os elementos, o conhecimento
e o momento ideal para ser mais agressivo na gestão eficiente de despesas, né? A gente já passou pelo grande ciclo de investimento, já passou pela transformação, e esse ciclo de investimento deixa uma empresa muito melhor do que a empresa que tínhamos há 5 anos atrás, deixa um ativo que eu estou recebendo muito melhor, muito mais digitalizado, com muito mais engajamento e fidelização dos clientes, com ativos muito mais modernos, e agora a gente sabe melhor aonde e como fazer ajustes que precisam ser feitos sem prejudicar em nada a construção do futuro. Aonde vão parar esses ajustes? Esses ajustes, essas eficiências vão parar ou em reinvestimento em proposta de valor, para a gente ter uma proposta de valor, uma experiência cada vez melhor, mais diferenciada, ou eles vão parar em rentabilidade e a gente vai balancear essas duas coisas. Então, eu queria fechar o call com otimismo, não poderia ser diferente no início de ciclo. Agradeço por terem me ouvido aqui no meu primeiro call e espero vê-los em 3 meses para a gente falar de novo aonde estamos e como está evoluindo esse início de ciclo. Obrigado, boa final de dia para todos. É isso, obrigado. Obrigada, Raduan, Flávio, muito obrigada a todos por estarem conosco e a teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Tenham um ótimo dia.